Olá, aprendizes do vinho! Tudo bem com vocês? Voltamos com mais um vídeo aqui no canal. Mesmo que você não seja um consumidor de vinho, você provavelmente já ouviu falar sobre barricas de carvalho no vinho. Inclusive, é de costume de muitos brasileiros, quando não tem tanto conhecimento sobre vinhos, olhar no rótulo e ver lá que o vinho tem passagem por carvalho e preferir comprar esse vinho, porque entende ou acha, que essa passagem por carvalho significa que o vinho vai ser melhor do que vinhos que não passam por barricas. Mas você sabe qual é o verdadeiro significado do carvalho no vinho? E você sabe quais características o carvalho, a madeira, vai trazer para a bebida? Fica aqui no vídeo de hoje que eu vou te contar! E já não esquece de deixar o seu joinha, se inscrever aqui no canal, ativar o sininho das notificações, fazer tudo isso aí para você ajudar o Aprendi com Vinho. Antigamente, o barril de carvalho era utilizado principalmente para armazenamento da bebida, mas com o tempo percebeu-se que a madeira agregava estruturas ao vinho, então os produtores passaram a utilizá-la de forma diferente. Hoje em dia, a principal função do carvalho no vinho é agregar estrutura, e vai depender ali do enólogo o quanto ele vai querer agregar dessa madeira no vinho. Então ele que vai decidir se o vinho vai ficar meses ou anos lá no barril de carvalho. E essa decisão que ele vai tomar vai ser verificando, digamos que dia após dia, como o vinho está se desenvolvendo no carvalho. Não é literalmente a cada dia, mas de tempos em tempos o enólogo, o produtor do vinho, vai lá provar aquele vinho para ver como está evoluindo dentro da barrica. Pois é só dessa maneira que vai se entender como que está aquela evolução, é literalmente provando o vinho, sentindo seus aromas, observando sua cor, que tudo isso vai diferenciar conforme o vinho vai passando pelo carvalho. O carvalho pode agregar ao vinho tanto a questão de sabores, de aromas, de estrutura e também de algumas reações, digamos que químicas, que podem acontecer ali dentro. Os aromas de madeira, coco, baunilha, defumado, especiarias, todos esses são aromas que são agregados ao vinho conforme ele passa pelo carvalho. A questão das reações ali que acontecem quando o vinho está no carvalho é que a madeira do carvalho é microporosa, porque vem lá de uma árvore, do carvalho. Então, esses microporos permitem que o vinho passe por uma microoxigenação. E essa microoxigenação vai auxiliar em vinhos que são muito potentes de taninos, vinhos, aqueles que são bem adstringentes. Essa microoxigenação faz com que eles sejam mais amaciados, fiquem mais aveludados e não fiquem tão agressivos na nossa boca. O carvalho também agrega a estrutura ao vinho. Então, vinhos que passam por carvalho para agregar essa estrutura, ali dos taninos, enfim, vai fazer com que o vinho tenha um maior potencial de guarda. Outra informação interessante sobre os carvalhos é que eles são utilizados em diferentes etapas, digamos assim. Existem os carvalhos de primeiro, segundo, terceiro uso. E cada vez que esse carvalho é utilizado, na primeira vez, na segunda, ou na terceira, ou na quarta vez, ele vai agregar estruturas diferentes para o vinho. Então, se o enólogo decide utilizar uma barrica lá de primeiro uso num vinho, ele vai escolher uma uva que tem mais potência, que vai agregar aquelas estruturas também mais fortes da barrica. Já as de segundo, terceiro, quarto uso, conforme vai utilizando mais vezes essas barricas, elas vão perdendo um pouco dessa estrutura, a madeira vai perdendo essa potência conforme ela é utilizada mais vezes. Então, às vezes o enólogo escolhe utilizar uma barrica de terceiro uso, por exemplo, num vinho branco, só para agregar ali um pouquinho coisa, nada muito potente como era quando ela estava lá na sua primeira usada, barrica nova. Então, a barrica de primeiro uso vai ter uma carga maior de características para agregar no vinho. Já lá de terceiro, quarto uso, ela vai trazer características mais sutis. É importante e muito interessante ressaltar que nem todo vinho precisa e pode passar pelo carvalho. Existem alguns vinhos que não têm potencial, que a uva é muito leve e se passar lá pelo carvalho vai agregar ali muita estrutura e vai virar um chazinho de madeira. Então, se você vê um vinho que não passou pelo carvalho, não significa que aquele vinho é inferior, ele só é diferente. Isso vai dar a escolha do enólogo e ele pode decidir que o vinho tenha mais características frutadas, frescas, florais, do que características de aromas amadeirados, defumados, de coco, ali de baunilha. Então vai ali da decisão do enólogo, da qualidade da uva, da potência da uva, decidir se vai ou não passar pelo carvalho e quanto tempo vai passar.
E não é apenas o carvalho francês que está aí disponível para ser utilizado no mundo dos vinhos, né? Existe mais de um tipo, mas o carvalho francês e o carvalho americano são os mais conhecidos e mais utilizados. O carvalho francês aí, que é o mais conhecido, ele além de ser mais caro, ele vai agregar características mais sutis ao vinho e de forma ali mais lenta. Pode agregar ali aromas de coco, baunilha, charcutaria, aromas defumados, tudo com muita sutileza e elegância. Já o carvalho americano, que é o outro tipo aí mais difundido de carvalho utilizado no vinho, ele é um pouco mais barato do que o carvalho francês. É uma madeira que tem mais taninos, traz notas também de baunilha, de café, aromas mais doces, aromas de coco queimado. Outra característica importante do carvalho no vinho é que os carvalhos são produzidos com diferentes tipos de tostas. Sim, a madeira lá é tostada, bota fogo lá, é um negócio bem interessante, a gente pode trazer um vídeo falando só sobre a tosta da madeira do carvalho. Mas ela pode ser ali dividida em 3 categorias basicamente, leve, média e forte, né? Tosta média, leve e forte. E cada uma dessas tostas vai ali agregar diferentes características para o vinho, se vão ser características mais naturais da madeira, ou se vai ser uma tosta mais leve, que vai ser mais apropriada para se utilizar num vinho branco. Alguns vinhos brancos passam pelo carvalho, principalmente os feitos da uva Chardonnay, que são aí os mais clássicos de se passarem por carvalho. Um bom momento para acabar a luz. E cada uma dessas tostas vai agregar características ou mais naturais para o vinho, ou então características mais ideais para a passagem de vinhos brancos, como os da uva Chardonnay, que são aí, acho que os mais conhecidos vinhos brancos que passam pelo carvalho. Tudo isso vai ser decidido principalmente pelo enólogo, se ele vai querer um carvalho americano, se ele vai querer um carvalho francês, qual tosta ele vai preferir. Então ele tem que ter um conhecimento do que a madeira traz para o vinho, para então fazer a decisão ali, a sua escolha, conforme as uvas que ele tem disponível para produzir o vinho. Mas agora eu quero saber de você, você prefere esses vinhos mais amadeirados ou você tem preferência por aqueles vinhos mais frutados, mais leves, mais florais? Fala pra mim aqui nos comentários. Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado do vídeo de hoje. Eu vou te indicar 2 vídeos aqui do canal sobre vinhos que passam por carvalho. O Cordeiro com Piel de Lobo Malbec e o Casileiro del Diablo Melô. Tchau! Todos esses são aromas que são agregados conforme o carvalho passa pelo vinho. Não, conforme o vinho passa pelo carvalho. Ou um ou outro. Ou um ou outro.